bom dia, alunas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje o nosso tema da aula é misturas. Vocês podem já ter visto alguns desses conceitos lá no Fundamental, então nós vamos retomar e aprofundar um pouco mais, ok? Bom, antes de entendermos o que seria uma mistura, vamos pensar no que funciona antes da mistura, no que seria a substância. Substância, ou como alguns autores chamam de substância pura, seria aquela substância ou composto que é formado único e exclusivamente por uma molécula ou um átomo, ou seja, ele é formado por uma única unidade. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Bom, a primeira figura eu trago cristais de ferro, ou seja, são cristais formados única e exclusivamente de elementos de ferro. Também trago para vocês o sódio metálico, onde ele é formado exclusivamente por sódio. Então, esses são dois exemplos que eu trago para vocês de substâncias, ou seja, não existe outro elemento ali, não existe outro composto a não ser aquela substância, aquele elemento ali. Bom, as substâncias, elas podem ser classificadas de duas formas, substâncias simples e substâncias compostas. Vamos pensar no hidrogênio do ar atmosférico. Bom, esse hidrogênio do ar atmosférico, ao contrário de ter o mesmo nome do elemento químico, ele é formado por dois átomos de hidrogênio. Então, eu tenho dois átomos de hidrogênio formando a molécula do gás hidrogênio. Então, eles são formados apenas por um único elemento, ou seja, é uma substância simples. Uma substância composta seria quando eu tenho dois ou mais elementos formando aquela molécula ou aquele composto. No caso, eu trago para vocês a água. A água ela é formada por dois hidrogênios, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, na verdade, a água, apesar de se eu pegar um copo e colocar apenas moléculas de água ali, eu vou ter uma substância, porém ela é composta por dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Acho que ficou claro. Bom, e o que afinal de contas seria uma mistura? A própria palavra te induz. A mistura seria a junção de duas ou mais substâncias. Então, se eu tenho uma substância e outra substância, quando eu junto elas e há uma interação, precisa haver numa mistura uma interação entre essas substâncias, eu considero então uma mistura. Trouxe como exemplo para vocês o vinagre. O vinagre, esse comercial que nós compramos, na verdade, não tem só vinagre ali dentro. Ele é uma mistura do ácido acético, que é o nome químico do vinagre, e a água. Então, se você olhar o rótulo, você vai perceber que existe uma porcentagem ali. Ou seja, existe uma quantidade de ácido acético diluído em água. Outro exemplo que eu trago para vocês é o bronze, também muito utilizado no mercado. E ele é justamente a junção do cobre e do estanho. Por que eu trouxe esses exemplos para vocês? Porque é comum a gente pensar em misturas sempre líquidas, água e sal, água e açúcar, e na verdade existe sim misturas sólidas, como por exemplo o bronze que eu acabei de falar para vocês. Existem misturas também gasosas que eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Então, mistura nem sempre é entre um sólido e um líquido ou entre dois líquidos. Existem misturas gasosas e misturas sólidas também. Tranquilo? Bom, assim como a substância, a mistura também pode ser classificada. Então, nós temos duas classificações para mistura. A classificação seria homogênea e heterogênea. O que seria uma mistura homogênea? A mistura homogênea é quando eu consigo identificar apenas uma única fase. Lembra que eu falei que são mais de uma substância que tem que estar interagindo? Se nessa interação eu só consigo visualizar uma única forma de se apresentar, ou seja, eu olho para ela e só vejo uma única forma de se apresentar, então ela só possui uma única fase. E a heterogênea? A heterogênea seria o contrário. Então, a heterogênea é quando eu consigo identificar duas ou mais fases. Tranquilo? Vamos passar devagar por cada uma delas para ficar bem tranquilo no entendimento. Bom, mistura heterogênea, como eu disse, vai apresentar mais de uma fase.
Porém, essas fases têm que ter uma interação. Então, existe duas situações aqui. Existe a mistura heterogênea e o sistema heterogêneo. Vamos com calma. Então, a mistura heterogênea, um exemplo disso seria o granito. O granito, ele é formado por mica, feldspato e quartzo. Então, na verdade, essas três substâncias, quando misturadas, ela dá aquela cor bonita do granito. Quando elas estão variando, tem essa diferença de cor, entre outros fatores. Mas o que eu quero que vocês entendam e fixem na cabeça de vocês é que uma mistura heterogênea precisa haver mais de uma fase e precisa haver interação entre as substâncias. Tá, mas vocês já viram várias vezes exemplos de mistura heterogênea aonde nós temos água e óleo e onde nós temos também água e areia, por exemplo. E, na verdade, não existe uma interação entre água e óleo e nem a água e a areia. Então, nesse caso, nós chamamos de sistema heterogêneo. Mas, afinal de contas, o que seria um sistema? Sistema, vamos imaginar que eu queira descobrir a quantidade de gado produzido no mundo. Então, o meu mundo é o todo. Mas, se eu quiser descobrir qual é a produção de gado apenas no Brasil, então, o todo passou a ser agora apenas uma parte. Então, sistema é quando eu tenho do todo uma única parte que eu quero analisar. Então, por exemplo, o meu sistema agora é a água e o óleo. Então, na água e no óleo, eu consigo ver nitidamente a faixa do óleo e a faixa da água. Então, dessa forma, eu consigo ver, então, duas fases líquidas. Dessa forma, então, eu tenho um sistema heterogêneo. Tranquilo? Bom, e mistura homogênea? Mistura homogênea é quando só podemos ver uma única fase. Normalmente, trazemos para vocês exemplos de um sólido diluído em água. Sal e açúcar diluído em água, por exemplo. Mas eu quero trazer alguns exemplos um pouco diferentes. Sim, trouxe em gráfico. Eu sei que aluno não gosta de gráfico, mas é algo importante que precisamos entender no nosso dia a dia. Então, olha só, a composição do ar atmosférico, esse ar que você respira, bom, ele não tem só oxigênio. Na verdade, existem diversos outros compostos que você não consegue diferenciar. Mesmo que eu faça uma análise, pegue aqui um copinho e coloque um microscópio aqui, eu não vou conseguir fazer uma diferença de qual é essa composição, porque o ar é uma mistura homogênea. Bom, nesse gráfico nós verificamos que 60% do nosso ar é formado por metano, 32% dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono é o gás carbônico, esse que você solta ao respirar, que sai do escapamento de um carro, de um caminhão, que sai das chaminés das fábricas. Então, esse gás representa 32% de todo o ar atmosférico. 4% representa o nitrogênio, o hidrogênio representa 1%, o sulfeto de hidrogênio 1% e o oxigênio, que grande parte dos alunos acha que é a maior parte dos gases, ele é só 1% da composição do ar atmosférico. Então, dessa forma, eu provo para vocês que o ar atmosférico é uma mistura homogênea. Bom, um outro exemplo que eu trago para vocês também é a concentração do mar, da água do mar. Então, ao contrário do que a gente olha normalmente, a água do mar, ela também é uma mistura. São vários minerais que estão diluídos nela. Assim como a água da torneira, a água filtrada, a água que vem direto da Copasa ou de qualquer outra fonte, existem minerais diluídos nela. E eu trouxe aqui para vocês um gráfico mostrando que a água do mar possui 85%, o responsável seria cloreto e sódio, que é justamente o cloreto de sódio, o sal de cozinha que chega nas nossas casas. Grande parte desse sal é retirado da água do mar. E também nós temos sulfato, magnésio, cálcio e potássio. Então, a água do mar, sem considerar a sujeira, os plásticos e tudo mais, também é uma mistura homogênea, ok? Bom,
Então, vamos fazer uma recapitalização aqui rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. Substância. Então, a substância é formada apenas por uma substância. Ela pode ser simples ou composta. Tem apenas um elemento químico, ok? Quando ela é simples. E quando ela é composta, ela tem mais de um elemento químico. Aqui eu trouxe como exemplo o gás oxigênio e o gás nitrogênio, que são formados por átomos de oxigênio e átomos de nitrogênio. O fósforo, por exemplo, também presentes em fertilizantes, ele é formado por 4 átomos de fósforo. Então, já tem um pouquinho aí de diferença. Bom, na composta eu trouxe para vocês como exemplo a água, que eu já havia dito, o gás carbônico, que é o CO2, e o ácido para vocês. Então, na verdade, isso daí são as classificações da substância. Uma coisa importante é que as substâncias, ela tem como se fosse uma impressão digital. O que é isso? Elas têm classificações, ou seja, têm propriedades típicas dela. Quais são essas propriedades importantes? Seria a temperatura de fusão, temperatura de ebulição e a densidade. Então, cada substância existente na Terra, ela tem essa propriedade específica. Quando eu faço uma mistura de mais de uma substância, essas propriedades passam a ser variáveis, porque vai depender da concentração de cada uma dessas substâncias interagindo. Bom, então olha só, quando eu tenho aqui uma mistura, então eu tenho 2 ou mais substâncias, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea, uma única fase, exemplo, água e sal. Desde que o sal esteja totalmente diluído na água. Se o sal estiver precipitado lá no fundo, eu conseguir ver o sal depositado no fundo do copo, então aí já é uma mistura heterogênea, ok? Mistura heterogênea é quando eu vejo 2 fases. O exemplo aqui, água e óleo, é um sistema heterogêneo e não uma mistura heterogênea, porque não existe interação entre a água e o óleo. Bom, lembra que eu falei sobre essas características importantes? A respeito dessas características que como se fosse uma impressão digital da substância? Bom, se formos analisar, por exemplo, o ponto de fusão e ebulição. Ponto de fusão, passagem do sólido para o líquido. Ponto de ebulição, passagem do líquido para o gasoso. Então, essas constantes, ou seja, esse gráfico, eu preciso ter um patamar, uma reta, nesses 2 pontos. Então, olha só, essa daqui é um gráfico de aquecimento, onde eu tenho bem fixamente o ponto de fusão e o ponto de ebulição bem fixo, ou seja, é uma reta, é um patamar, ok? E aqui eu trago gráficos de aquecimento de mistura. Esse último, que está mais à esquerda, vocês vão ver que tem uma variação no ponto de fusão e ponto de ebulição. Isso quer dizer que tanto a mudança do sólido para o líquido, quanto do líquido para o gasoso, existe uma variação e não um patamar. Existem 2 casos específicos onde existe uma variação dessa realidade. Quando que é isso? No primeiro gráfico, quando existe um ponto de ebulição reto, quer dizer que é uma mistura azeotrópica. Ou seja, no ponto de ebulição, essa mistura se comporta como uma substância. Porém, o ponto de fusão continua sendo uma faixa, ok? E a outra, quando o ponto de fusão ele se apresenta de forma reta, eu tenho uma mistura eutética. Então, quando eu tenho uma mistura eutética, é quando eu tenho o ponto de fusão se comportando como uma substância. Fora esses 2 exemplos, que são exceções à regra, a maioria vai se comportar como o terceiro gráfico. Todos eles vão se comportar variando uma temperatura, ok? Tanto de mudança de sólido para o líquido, quanto do líquido para o gasoso. Bom, agora eu quero trabalhar com vocês uma questão que vai auxiliar a gente a interpretar melhor essas questões que vim trabalhando com vocês, ok? Então, vamos ler com calma o exercício. Foi de um vestibular que foi tirado. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3, seus componentes. O número de fases de cada um deles é. Então, olha só, no primeiro sistema eu tenho óleo, água e gelo. Gelo, gente, é água sólida,
tá? Nós vamos considerar gelo aqui como água pura sólida. E toda vez que um exercício de falar de água, não é água da torneira, é água pura. Tranquilo? No segundo, nós temos água gaseificada e gelo. E no terceiro, nós temos água salgada, gelo, óleo e granito. Então, vamos por parte para ficar tranquilo. Bom, no primeiro, nós temos a faixa do óleo, a faixa do gelo e a faixa da água. Então, o que a gente consegue perceber? 3 fases: o óleo, o gelo e a água. Mas e os componentes? Nós temos o óleo, que é uma substância, um componente. E a água é a mesma componente do gelo. Então, nós temos 2 componentes mais 3 fases, ok? No segundo, nós temos a água gaseificada e temos o gelo. Então, nós temos, na verdade, o gás que está saindo, certo? A água e a água em forma de sólida, que seria o gelo. Então, nós temos 2 componentes e 3 fases, que seria o gelo, a água líquida e o gás. Tranquilo? Então, olha só, no primeiro sistema nós temos água e óleo, óleo líquido, água líquida e água sólida. No sistema 2, água e gás. Bom, já deu spoiler do terceiro, né? Então, olha só, no terceiro, uma dica que eu dou é o seguinte: se falar pedra, então você vai se considerar uma única substância. Mas como ele falou granito, granito, gente, são 3 substâncias que formam. Lembra delas? Feldspato, mica e qual que é o outro? Quartzo, muito bem. Então, olha só, eu tenho água salgada, ou seja, eu tenho sal e água. Porém, o sal está diluído na água, eu não vejo essa fase. Então, eu vou ver só a fase água. Depois, eu tenho o gelo, essa eu identifico a fase. E tenho ainda o óleo. Então, eu tenho o granito com 3 fases, eu consigo ver o óleo, consigo ver o gelo e consigo ver a água. Então, eu tenho 6 fases. E os componentes? Quantos componentes eu consigo ver? Quantos componentes fazem parte? Então, eu tenho os 3 componentes do granito, eu tenho o sal, a água, o gelo é a mesma coisa da água e o óleo. Então, eu tenho 6 componentes e 6 fases. Então, gente, só para vocês prestarem bastante atenção nesse tipo de exercício, vocês têm que ter um pouquinho de maldade quando lidar com granito, ok? E principalmente quando o exercício falar que tem água e sal, tá bom? Então, fazendo uma recapitulação aqui bem rapidinha. Então, nós vimos o conceito de substância, vimos que ela pode ser classificada em 2, simples e composta. Vimos também a classificação de uma mistura, o que é uma mistura e sua classificação, homogênea e heterogênea. Vimos que existe dentro da substância uma que nós chamamos de identidade, certo? Então, essas características, ok? E vimos isso através de gráficos. E ainda vimos também esse exercício, que é justamente a junção de todo esse conceito que nós aprendemos, ok? Então, eu quero agradecer vocês, quero incentivar vocês a estarem estudando. Se você já viu esse conceito de forma presencial, dê uma relida no conteúdo, dê uma relida no material. Se você ainda não viu esse conteúdo, por favor, dá uma olhada no livro didático. Se você tem acesso a outras fontes, dá uma olhada. Eu quero incentivar vocês a estarem estudando. Estamos passando por momentos difíceis, mas é importante vocês manterem o foco e manterem a disciplina de estudo, ok? No mais, eu quero agradecer a todos pela presença nessa aula. Quero agradecer esse movimento enorme que está acontecendo, que é justamente de fazer vocês continuarem a estudar, isso é muito importante. E quero deixar aqui o meu grande abraço virtual a todos vocês, agradeço e até mais!